Olá, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus possa mais uma vez fazer-se presente entre nós. Que mesmo não podendo estar juntos fisicamente, o estamos por pensamento. E dando continuidade a esse ciclo de palestras virtuais que o Núcleo Espírita Alta de Souza está fazendo, eu, Lucas, um dos trabalhadores voluntários da casa, estarei trabalhando com vocês hoje o tema Buscai e Acharei, que consta no Evangelho segundo o Espiritismo. Como de costume, geralmente como fazemos lá no Alta de Souza, para início do trabalho vamos fazer a nossa prece, buscando essa vinculação com o alto, buscando aproveitar esses momentos em que a gente tira, seja de manhã, seja à tarde ou seja à noite, mas que a gente busca fazer essa conexão com o alto, para que a gente possa buscar e encontrar as forças que fazem com que a gente consiga seguir dia após dia nessa batalha, principalmente contra nós mesmos, contra o nosso homem velho. Divino amigo Jesus, irmão maior, médico das almas, amigo, dá-nos a mão, Senhor, mais uma vez. Dá-nos a mão a fim de nos mostrar o caminho a seguir. Dar-nos a mão a fim de nos sustentar quando nos sentimos fracos, desejosos do Teu amparo. Que os amigos espirituais possam encontrar em cada um de nós o local necessário para que possam nos auxiliar, para que possam ter a chance de nos intuir para o bem. Que as Tuas bênçãos de paz, de amor, possam permanecer conosco, nos fortalecendo, nos encorajando e nos iluminando hoje e sempre. Muito obrigado, Senhor. No livro Primícias do Reino, psicografia de Edivaldo Pereira Franco, do espírito Amélia Rodrigues, ela nos narra algumas histórias do tempo de Jesus. E eu acho tão bom esse livro, porque ele nos traz até os bastidores de algumas coisas que aconteceram, que quando a gente simplesmente lê a Bíblia, a gente não tem acesso a tudo isso. E ela nos traz o que aconteceu depois daqueles encontros que aconteciam, daquelas curas. E 3 histórias me chamaram a atenção e eu achei importante trazer para cá hoje. Não vou falar todas as 3 histórias completas porque são longas, mas só pegando algumas características de cada uma, para que a gente possa tentar entender e que a gente possa utilizar essas histórias para reflexão do tema que a gente veio para tratar aqui hoje. As 3 histórias é Ser Limpo, o paralítico de Cafarnaum e a mulher hemorroísa. E aí volto mais uma vez a dizer, esse livro é muito bom. Quem puder, talvez agora fique um pouco mais complicado, porque nós estamos com essas medidas de isolamento que se fazem necessárias, mas hoje em dia a internet até facilita a gente tentar procurar o livro em PDF, ou então até mesmo fazer a encomenda pela internet e receber em casa, no conforto de casa. E esse livro ele nos traz essas 3 histórias. O que é que essas 3 histórias têm em comum? As 3 histórias elas falam de uns processos de cura. Mas cada um daqueles casos é um pouco diferente. Quando a gente vai ver a história do paralítico de Cafarnaum, Amélia Rodrigues nos traz que, lógico, como era paralítico, não conseguia andar, ao ouvir falar do mestre, solicitou a alguns amigos que o levassem até a casa onde o mestre se encontrava em busca daquela cura, em busca de sentir-se melhor. Ele foi então levado por alguns amigos, foi levado até a casa de Simão Pedro, onde o mestre estava, e lá chegando, ele foi, como tinha muita gente, a multidão era muito grande, ele precisou ser alçado pelo teto. Os amigos subiram ele e desceram ele, destelharam lá e desceram ele até onde estava o Mestre Jesus.
que realizou a cura daquele homem e ele seguiu. O outro narra a história de um homem que tinha a lepra. E também, ao ouvir falar do mestre, ao ouvir falar dos feitos do mestre, ele resolve ir até Jesus. Chegando em Jesus, ele solicita o amparo do mestre e tem as carnes refeitas e volta à sua vida. Que antes ele tinha sido, até mesmo naquela época, os que contraíam a doença, eles eram apagados, por assim dizer, do livro dos vivos da sociedade. Por isso que até Jesus diz, vai, paga o tributo e não contes a ninguém. O pagar o tributo não era pagar simplesmente por pagar. Quando ele falava, vai e pague o tributo, é para que ele pudesse novamente ser reinserido nos livros da cidade como um cidadão. Porque a partir do momento que ele tinha contraído aquela doença, ele tinha sido riscado do livro. Porque os que tinham a doença eram banidos da cidade. E por isso que Jesus diz para ele ir pagar o tributo. E a terceira história é da mulher hemorroísa. E essa mulher já tinha procurado médicos por diversas cidades, diversos locais, e ninguém conseguia curar aquele incômodo, aquela doença que ela tinha, aquele sangramento que nunca parava. E aí ela era tida por todos os que habitavam a cidade onde ela morava, sua cidade natal, como mulher amaldiçoada dos deuses. Porque para aquela época já pensou, olha, você tem uma doença que nenhum médico consegue resolver. Então você é uma total amaldiçoada. E as pessoas, consequentemente, terminavam colocando ela à margem da sociedade. E depois de sofrer bastante, depois de gastar todo o dinheiro que tinha na busca de uma cura, eis que ela, indo para Cafarnaum, escuta falar do mestre. Escuta falar de todos os prodígios que ele fez e resolve então, por que não procurá-lo? E ao chegar perto do mestre, diferentemente dos outros dois, ela não conseguiu aquele acesso direto para ter aquela conversa com o mestre. Mas ela sabia que aquele momento era um momento muito importante. Ela sabia que não teria uma outra oportunidade. Ao ver o mestre passar rodeado por uma multidão, ela sabia que se ela perdesse aquele momento, nunca mais ela teria aquela chance. E aí talvez ela continuasse doente para sempre. Então o que é que ela faz? Ela se arroja ao chão e toca, de leve, um pedacinho da túnica do mestre, da roupa do mestre. E o que acontece? Ela sente aquele sangramento parar e nós temos aquela passagem tão conhecida quando Jesus vira para os discípulos e pergunta, quem me tocou? E aí Jesus fala, como assim quem te tocou? Não vês que uma multidão estás a te rodear? E tu pergunta quem me tocou. E eu achei tão interessante quando eu estava lendo isso, eu só imaginava, sei lá, a gente num ônibus cheio de manhã cedo. Imaginem vocês no metrô às 6 horas da manhã, ou então no terminal da integração para pegar um ônibus às 6 horas da manhã. Um ônibus bastante lotado, aquele empurra-purra, e de repente Jesus apenas fala, quem me tocou? Porque ele sentia que alguma coisa a mais tinha acontecido, não era somente o toque. E aí, quando a gente começa a pensar um pouco sobre essa questão dos pedidos que foram feitos e das curas que foram realizadas, trazendo para o nosso dia a dia, a gente às vezes vê muitas pessoas que dizem, mas eu já pedi muito aos céus para ganhar na loteria, eu já pedi muito para ter um bom casamento, e os pedidos, mais ou menos, eles se concentram nessa área em si. Existem até pedidos de cura. Eu também já pedi para ser curado, mas eu nunca sou curado. Por que isso acontece? Por que algumas pessoas parecem que têm tudo de bom e do melhor, parece que nunca sofrem, enquanto tem outras que a gente sabe até que são pessoas boas, mas que também sofrem que só. Parece que comem o pão que o diabo amassou, como a gente diz no ditado popular. Por que essa diferença? Antes de mais nada, antes da gente adentrar um pouco mais e continuar a ir debatendo mais sobre a doutrina em si, sobre esses acontecimentos, existe uma frase do que Jesus fala para Pedro, quando ele está falando sobre um dos casos de cura, que ele fala justamente
o seguinte, falando sobre o doente, ele diz para Pedro que o legado que aquele homem recebeu é antes de responsabilidade do que de merecimento. E a respeito disso, eu gostaria de ler aqui com vocês uma mensagem de Emmanuel do livro que saiu na Reformador em fevereiro de 1953. E o título da mensagem é Batei e abri-se-vos-á. Vou ler só alguns trechos da mensagem. E Emmanuel nos traz o seguinte, ele fala o seguinte para a gente: batei para o Evangelho, ele não traduz mendigai. Significa esforçai-vos e insistir na vitória do bem. Não basta pedir para receber. Não basta esperar para encontrar. A súplica sem trabalho costuma ser preguiça da mente. E esperança que não opera é sempre inércia da alma. Tomemos assim a nossa tarefa de cada dia por bendito instrumento com que devemos recorrer às fontes da vida. E aí, esse trechinho aqui um pouco embaixo da mensagem eu achei muito legal quando ele traz isso, que ele fala o seguinte: atendamos ao nosso dever, por mais doloroso e pesado, com alegria no coração, como quem sabe que o direito é algo que devemos obter através da obrigação bem cumprida. O direito é algo que devemos obter através da obrigação bem cumprida. Será que estamos lembrados do porquê aqui estamos, meus irmãos? A gente muitas vezes vai ao centro espírita, a gente lê algumas obras, a gente se emociona, mas a gente está lembrado do nosso papel aqui. A gente está lembrado do nosso verdadeiro objetivo. Muitas vezes a gente cresce com aquela ideia de que você tem que estudar, você vai fazer uma faculdade, a gente fica preocupado quando a gente é um adolescente, a gente, poxa, vou ser o que quando eu crescer? Qual vai ser minha profissão? Será que eu vou fazer letras, vou fazer medicina, vou fazer direito, vou fazer biologia? E a gente fica com aquela confusão na cabeça, sem saber direito a que área seguir, mas bastante preocupado. E a gente esquece muitas vezes de pensar do nosso motivo real de aqui estarmos encarnados, de aqui estarmos na Terra. Já tivemos a chance de vislumbrar, de entender o motivo pelo qual estamos encarnados e vamos agora recorrer ao Livro dos Espíritos para relembrar. Para quem também não teve a oportunidade de ler o Livro dos Espíritos, e aí vai aquele meu velho pedido que eu sempre faço, que eu sempre converso quando estamos nas palestras presenciais, da importância de todos nós, buscarmos o conhecimento, de irmos à codificação, que é a fonte de tudo, de esquecermos somente aqueles romancezinhos água com açúcar que nada acrescentam. Nós temos sim romances muito sérios que valem a pena ser lidos, por exemplo, as obras de Emmanuel. Mas é preciso, além de tudo, além da gente nos adentrarmos na obra de Emmanuel, de André Luiz, que é muito válida e nos traz muito conhecimento, que nós recorramos à codificação. Os nossos livros da codificação, infelizmente, são muito poucos acessados. Poucas pessoas vão atrás, por exemplo, de conhecer o Livro dos Espíritos, de sair estudando mesmo, não só abrindo ao acaso, como às vezes as pessoas fazem com o Evangelho. O Evangelho mesmo. Quantos e quantos de nós apenas nós só lemos ele na hora do nosso Evangelho no lar? E ao acaso. A gente só abre ao acaso. Quantas lições deixamos de conhecer porque a gente tem aquela preguiça mental de ir atrás. A gente prefere ficar naquela posição comodista de apenas chegar ao centro, de chegar na hora da palestra, na hora de um grupo de estudo, nos sentarmos na cadeira e ficarmos lá esperando que o conhecimento venha a nós. Mas o conhecimento, para ele conseguir, ele se assentar, é preciso que a gente faça o nosso esforço. É preciso que a gente corra atrás. Então, mais uma vez, digo a todos vocês, vão atrás. Procurem os livros da codificação,
o livro dos Espíritos, o livro dos Médios, o Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese. Busquemos conhecer, para que a gente possa ter até argumentos depois para conversar, para entender se o que alguma pessoa fala para a gente está um pouco equivocado ou não. Quantas e quantas vezes já tive a infelicidade de ouvir pessoas que se dizem espíritas trazerem conceitos totalmente absurdos. Por quê? Simplesmente porque ignoraram Kardec. Quando até mesmo Emmanuel, certa vez, já chegou para Chico Xavier e falou: se algum dia eu deixar Kardec, você me deixe e siga Kardec. Então fica esse aviso para cada um de nós, meus irmãos. A importância do estudo, a importância de irmos atrás. E aí, recorrendo ao Livro dos Espíritos, na pergunta 132, Kardec pergunta ao Espírito de verdade: qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Ou seja, por que estamos aqui? Por que precisamos voltar e ter um corpo físico? E a resposta: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas, para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. E a resposta continua ainda mais um pouco. Vamos à pergunta 133. Tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio, desde suas primeiras reencarnações, eles seguiram o caminho do bem? A resposta: todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes alguns sem fadigas e trabalhos, consequentemente, sem méritos. E aí, complementando a pergunta, Kardec volta então a questionar: mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? Chegam mais depressa ao fim, nos responde o Espírito de verdade. Demais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormento. Aquele que não é invejoso, ciumento, avaro nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Mas o que fazer então? Humberto de Campos, no livro Instantes da Vida, ele traz uma mensagem que faz com que a gente reflita muito sobre isso. Porque ele nos fala que estamos sim cansados das nossas imperfeições, estamos cansados dos fracassos que a gente tem referente à nossa própria reforma íntima, mas o que fazer? Porque quando a gente lê um livro bom, a gente fica envolvido por aquele sentimento nobre, e a gente quer melhorar. Quando a gente escuta uma palestra edificante, uma palestra nobre, a gente já faz logo aquelas promessas de melhoria, de não, agora a gente vai, nós vamos ser as melhores pessoas do mundo. E aí, horas depois, a gente volta a cometer os mesmos desatinos, cometer as mesmas loucuras que cometíamos antes. E aí, o que acontece? A gente começa a colocar para cima da gente aqueles pensamentos negativos. A gente começa a dizer: nada dá certo, realmente eu não vou melhorar nunca, que aí a gente fica com aquelas noções de inferioridade pessoal, sempre nos colocando cada vez mais para baixo. O tempo que a gente poderia gastar em atividades úteis, a gente desperdiça, sem fazer nada de útil, nada de bom, sem construir nada de positivo. Por que nós temos esse antagonismo? Prossegue Humberto de Campos. De um lado, nós temos aquele ideal de santidade, de nos melhorar. De outro, a impossibilidade da execução. E nos adverte ele, nos aconselha, na verdade, nos dizendo: mas tem calma, meus irmãos. Porque isso
essa dualidade, essa dificuldade é normal a todos os que estão nessa caminhada. Contra o pingo de nossas aspirações, existe o rio caudaloso das nossas imperfeições, a nos puxar a todo momento para aquele nosso estado antigo de animalidade, quando nós éramos acostumados a fazer tudo mais o que era de errado e nem nos importávamos com isso. É preciso paciência, prossegue o irmão X. É preciso paciência conosco mesmo, para que a gente possa entender que tudo é uma construção, passo a passo, minuto a minuto, hora a hora. Paciência para a gente entender que se faz necessário muitas vezes repetir as lições várias vezes, para que a gente consiga um intento. E termina esse texto dele nos falando de um certo mestre israelita que certa vez foi confrontado pelo seu discípulo que dizia: mestre, eu não sei o que é que eu faço mais. Eu tento seguir o Senhor a fazer todas as coisas, o Senhor que ele se referia era a Deus. Eu tento fazer todas as vontades de Deus há muito e muito tempo. Mas eu percebo que mesmo após todos esses anos, eu ainda sou uma pessoa muito ruim em diversos aspectos da minha vida. E aí, calmamente, aquele mestre vira para ele e fala que tudo bem. Se ele já estava conseguindo perceber isso nele, ele já estava tendo uma melhora significativa. Porque se faz necessário, meus irmãos, que nós façamos isso. Que nós façamos esse estudo das nossas imperfeições. Que a gente procure entender quais são as nossas feridas morais. Porque a partir do momento que comecemos a nos apalpar e perceber essas feridas morais, vai ser mais fácil nós conseguirmos saná-las, curá-las e nos melhorarmos. Se eu permaneço ignorante de onde eu preciso melhorar, eu sairei tal qual um cego, que não sabe para qual caminho seguir. A partir do momento que eu começo a perceber, a entender onde eu preciso agir, onde eu preciso gastar todas as minhas energias, a coisa já muda de figura. Eu já tenho noção. Aquelas 3 histórias que nós narramos no começo, que nós conversamos no começo, é interessante porque nós vemos a diferença da finalização de cada uma. Na primeira, do paralítico, é até tocante esse texto, porque Amélia Rodrigues nos narra, na parte quando vai se falar o que aconteceu depois, quando está Jesus e Pedro apenas na beira do mar, Jesus recuperando um pouco as energias depois de ter atendido o dia inteiro de várias pessoas que vieram em busca de um socorro. E aí, quando ele lá estava, Pedro percebe que Jesus estava chorando. E aí Pedro é tomado por aquela agonia e pergunta: mestre, estás chorando? De felicidade, suponho, visto todas as coisas boas que tu conseguiu realizar hoje. E Jesus fala: choro, Simão, mas choro de piedade, porque nem tu nem eles ainda compreenderam. O que é essa compreensão que Jesus traz para a gente? O que é essa lição que ele queria que a gente carregasse dentro da gente? Amélia Rodrigues prossegue com a fala que Jesus diz para Simão Pedro, quando ele fala o seguinte: não creiais que a boa nova traga alegrias superficiais, dessas que o desencontro e o sofrimento facilmente apagam. A mensagem do reino, mais do que uma promessa para o futuro, é uma realidade para o presente. O paralítico e aquele antigo leproso estavam agora, depois da cura, tinham voltado aos hábitos infelizes. Estavam agora exibindo o novo corpo sarado entre músicas sensuais, como Jesus fala, e entre amigos embriagados. Esquecidos da mudança mais primordial, a mudança interior. Porque aquela lavagem exterior da pele era momentânea. Tudo depois voltaria se o verdadeiro
local onde fosse preciso fazer a mudança não acontecesse. Era o local interior. Era essa a verdadeira cura que precisava ser feita. Já naquele caso da mulher hemorroísa, nós percebemos que, como o texto bem fala, Jesus estava rodeado por uma multidão. Todos naquele empurra-empurra. Só que somente quando ela o tocou, ela conseguiu receber, ela puxou aquelas bênçãos do Mestre para ela. Ela tinha aquele desejo, ela tinha um merecimento, ela tinha um esforço. E demonstrou depois disso. Porque após aquela cura, ela começou a seguir Jesus, mas não apenas no seguir, porque às vezes a gente pensa que seguir Jesus seria apenas não, então vou ficar apenas só fazendo leituras sobre o Mestre, só ficar isolado, sem contato com ninguém. Mas aí é que a gente se engana. O seguir Jesus é tomar a cruz que nos diz respeito, é sabermos renunciar a nós mesmos, ou seja, aos nossos caprichos e seguir os passos de Jesus. Quais eram esses passos? O passo da renúncia, da abnegação, do auxílio ao próximo. Quantas e quantas vezes nós paramos de pensar nas nossas dores e nos concentramos em auxiliar o próximo. É isso que Jesus falava. Eram essas as lições, porque é assim que nós vamos conseguir a paz dentro da gente. As bênçãos dos céus, já nos falaram os Espíritos diversas vezes, elas estão a todo momento a serem derramadas sobre todos nós. Existem mensagens dos Espíritos superiores que estão a todo momento a vir aqui ao orbe, mas poucas pessoas conseguem captar. Por quê? Porque nós não sabemos subir as nossas vibrações até onde essas mensagens estão para captá-las. Às vezes ficamos e nos acomodamos nesse terra a terra, nessas sensações inferiores e reclamamos de muitas vezes não receber uma intuição boa, de não ter um alívio para as nossas dores, mas o que é que nós estamos fazendo do nosso tempo? O que é que nós estamos fazendo, meus irmãos, dos nossos pensamentos? Estamos sabendo buscar o que é bom? Estamos correndo atrás? Ou seja, buscai, Jesus falou, batei a porta. É preciso a nossa ação. É preciso que nós tomemos a rédea das nossas vidas e corramos atrás. Precisamos sair dessa posição de espectador. Joana de Ângeles nos traz que muitas vezes nós dizemos tanto que é tão difícil nós seguirmos o caminho do bem, é tão cansativo, a gente parece que precisa fazer toda uma revolução. Às vezes, por mais que a gente tente fazer o bem, a gente se cansa rápido. E ela nos traz que isso muitas vezes é porque estamos acomodados a fazer tantas coisas erradas que nós não percebemos que o esforço para fazer uma coisa é o mesmo esforço para fazer outra. A partir do momento que começarmos a direcionar o nosso esforço, a nossa atenção a fazer coisas boas, com o tempo vamos estar fazendo isso tão naturalmente que não vamos nem nos sentir cansados, nem nos sentir impedidos de realizar isso. E para finalizar, eu gostaria de trazer uma mensagem de Emmanuel também, que o título da mensagem é Esmola e Oração. Ela foi divulgada no Brasil Espírita em outubro de 1958. E a mensagem diz o seguinte: em matéria de esmola e oração, não esqueçamos conjugar os verbos pedir, obter e dar, para que se nos aperfeiçoe o merecimento. Em verdade, asseverou-nos Jesus: procurai e achareis. Mas afirmou igualmente: brilhe a vossa luz. Sem dúvida, advertiu-nos bondoso: pedi e dar-se-vos-á. Entretanto, acrescentou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Realmente, cada dia rogas para teu filho a bênção celestial, em forma de saúde e segurança, bondade e inteligência. Contudo,
Não te esqueça de que podes, na maioria das circunstâncias, descer do trono doméstico e estender fraternos braços aos filhinhos alheios, que tremem de frio ou que soluçam de fome, para quem significarás resposta sublime a dolorosos apelos. Pedes alegria ao Todo Misericordioso, e de certo, o Todo Misericordioso reconfortar-te-á o coração abatido. No entanto, aprende também a ser o consolo dos que vagueiam, desesperados na noite da perturbação e do sofrimento, quando não jazem aprisionados nos calabouços do crime. Suplicas amparo em favor daqueles que mais amas, endereçando ao Senhor comoventes requisições que atingem a glória eterna. Mas não abandones o próximo necessitado, que tanta vez te espera o auxílio afetuoso, metamorfoseando em alimento e remédio, perdão e entendimento. Não faças, porém, da caridade a esmola constrangida que se entrega à força a quem te solicita o supérfluo. Acorda tua alma à luz do amor infatigável e ajuda, espontaneamente, à maneira dos talentos do sol e da chuva, da flor e da fonte, que descem do tesouro divino, sem aguardar petitórios e chamamentos. Cultiva a prece com humildade, devotamento, fidelidade e fervor. Contudo, jamais te esqueças de que a esmola que verte pura da providência de Deus para as tuas necessidades, é indispensável retires alguma parte em favor daqueles que te rodeiam, a fim de que a tua oração não se faça delituosa exigência na terra, mas sim flama abençoada e resplandecente nos céus. Resplandecente nos céus. Que possamos, meus irmãos, nos envolvermos dessa energia tão boa do Mestre, desses ensinamentos que nos falam que é muito mais importante dar do que receber. Tenhamos a certeza que ao fazermos isso, ao nos preocuparmos muito mais em sanar a dor do próximo, teremos as nossas dores sanadas. É muito gratificante ajudar, é muito gratificante dar muito mais do que receber. Jesus já nos disse isso há muito tempo atrás. Que sejamos nós, aqueles trabalhadores de última hora, que buscam, que batem a porta através das atitudes boas, através das atitudes em favor do próximo. Jesus espera por cada um de nós. Avancemos, meus irmãos. Então ele veio e disse: já é hora de seguir, e indicou um caminho tortuoso, mostrou as pedras e os espinhos. E quando viu que o medo assolava os nossos corações, nos fez olhar o sol atrás dos montes, só disse: confia em mim. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado. Voltamos à terra mãe que nos abriga, o seu amor haveremos de amar.
haverá de estar